Neste vídeo, um texto publicado no jornal Mensageiro da Paz em maio de 1963, contendo os dados biográficos do missionário sueco Nils Julius Nelson, que doou sua vida em prol do desenvolvimento das Assembleias de Deus brasileira e que faleceu sem ver o desfecho de paz que tanto buscou no contexto do conflito ocorrido na Assembleia de Deus Fortaleza, Ceará, envolvendo o pastor Luiz Bezerra da Costa, irmão do atual pastor-presidente das Assembleias de Deus, Ministério do Belém. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. Lucas 1:23. O que se diz no texto citado com respeito ao profeta e sacerdote Zacarias, aplicamos nesta oportunidade por justo direito cristão ao inesquecível missionário Nils Julius Nelson. Foi este o nome que o casal sueco Nils e Maria Nelson deu ao seu terceiro filho, nascido a 14 de julho de 1894, na cidade de Adolfsfors, também conhecida pelo nome de Sjella, na província sueca de Värmland. Sedento de aventura e de progresso, em 1912, aos 18 anos de idade, Nils Julius Nelson se transferiu para a cidade norte-americana de Minneapolis, sendo então membro da Igreja Luterana. Porém, nesta cidade norte-americana, veio a se encontrar com Jesus, convertendo-se à fé cristã pentecostal. Nesta cidade residia com seu tio e primos igualmente pentecostais. A 15 de abril de 1915, antes de completar 21 anos de idade, foi batizado nas águas, havendo sido antes batizado no Espírito Santo. Sentindo então a chamada de Deus para o trabalho do Evangelho, após preparar-se devidamente para o mesmo, foi oficialmente ordenado ministro do Evangelho aos 7 dias de outubro de 1917, quando tinha a idade de 23 anos. Numa reunião em casa de seu tio, reunião de oração, sentiu a chamada para o trabalho missionário no Brasil, em cujo mistério deveria desempenhar a missão que tanto seu tio como seu primo haviam recusado, pois ambos haviam recebido a chamada de Deus para o serviço missionário e se haviam recusado a abandonar a sua pátria. Após os indispensáveis preparativos, Nils Julius Nelson veio para o Brasil, chegando ao Pará na data de 21 de março de 1921, a bordo do navio brasileiro Uberaba, o qual, prosseguindo sua rota de Belém para Recife, naufragou neste trecho, deixando, porém, em segurança em Belém do Pará, o jovem missionário que então contava com 26 anos de idade. Sua fé em Deus e o auxílio financeiro de amigos particulares lhes permitiram cooperar com o trabalho missionário no norte do Brasil, desde quando esse tinha apenas 10 anos de iniciado, sendo, portanto, um dos pioneiros desse movimento entre nós, do qual se ocupou 42 anos seguidos. Indiferente ao próprio conforto material e devotado com absoluta consagração ao serviço de evangelização no interior paraense, permaneceu por 14 anos no Brasil, no estado de solteiro, indiferente à necessidade, nos conselhos de amigos e colegas para que se casasse. Entretanto, após ocupado por 10 anos com o pastorado da Igreja Pioneira de Belém do Pará, ele não pôde resistir à necessidade, resolvendo casar-se. E para isto, identificando-se mais ainda com o povo a quem servia e a cuja sorte unira a sua, escolheu para esposa a brasileira Lídia Rodrigues, com quem se casou, estando já com a idade de 40 anos completos. Durante 29 longos anos, exerceu diretamente o seu fecundo ministério no norte e parte do nordeste brasileiro e também, por mais de um ano, exerceu o pastorado da igreja em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
A par da evangelização do arquipélago do Marajó e de visitas frequentes aos estados do Amazonas, Maranhão, Piauí e Ceará, ele apacentou por 25 anos seguidos a igreja em Belém, capital do Pará, sendo os primeiros 5 anos como auxiliar do saudoso Samuel Nistron e 20 restantes como pastor auxiliar da igreja em Belém. Foi ele também um dos eficientes auxiliares na confecção do órgão oficial de nossas igrejas na época, o saudoso Boa Semente, que era ali editado. Foi ele também o criador e principal incentivador das nossas chamadas escolas bíblicas de curta duração, que tão bons resultados têm dado em favor dos obreiros no Brasil. E também foi o iniciador de classes de estudos bíblicos nas igrejas para treinamento da mocidade. Sempre foi um missionário livre de compromissos e de sujeição a qualquer junta de missões estrangeiras, posto que por nenhum haja sido enviado ao Brasil. Porém, em 26 de outubro de 1939, a Philadelphia Suresh Pentecostal Church o reconheceu como missionário, embora nunca haja pertencido oficialmente a qualquer organização nos Estados Unidos ou na Suécia, a exemplo dos irmãos americanos. A Svenska Fria Messinan, em carta assinada pelos irmãos Levi Petrus e Samuel Nistron, datada de 9 de abril de 1947, o reconheceu como missionário. Desde o regresso do irmão Samuel Nistron para a Suécia em 1944, coube ao irmão Nels Nelson representar a missão sueca no Brasil, embora ela não pertencesse conforme já esclarecido. Data também desse ano o convite repetido várias vezes em apelos insistentes para que ele transferisse a sua residência de Belém do Pará para o Rio de Janeiro, o que veio a se verificar no ano de 1950, quando ele foi eleito pastor da igreja em São Cristóvão, cargo que exerceu até o fim do ano de 1957. No exercício dessa função, devotou-se com o máximo de empenho à promoção do progresso em tudo quanto viesse a beneficiar a Casa Publicadora, assim procedendo aonde quer que haja estado no Brasil ou no estrangeiro. Foi um propagandista ardoroso dos ideais desta instituição, sem receber nenhum centavo como pagamento dos seus trabalhos a ela prestados. O irmão Nelson gostava de se abstrair de movimentos tendentes a projetar o seu nome. As almas perdidas o preocupavam mais do que o aliar seu nome a plano de obras. Foi sempre bem recebido nos países onde promoveu campanhas a favor do evangelismo brasileiro. Mesmo prostrado pela enfermidade que o vitimou, mantinha vivo o ideal de recuperar-se a fim de levar a efeito uma grande campanha financeira em favor da construção do edifício sede da CPAD. Mas o decreto de Deus, a quem servia, o chamou mais cedo do que esperávamos ao repouso eterno, o que teve lugar às 15h15 do dia 5 de março de 1963, deixando entre nós das Assembleias de Deus no Brasil uma lacuna impossível de preencher por quem quer que seja que o pretenda substituir. Saudoso de sua amável presença, mas certos de muito breve o encontrar para vivermos eternamente e juntos no lar celestial, exclamamos: paz seja sobre sua memória. Mensagem levada ao ar no dia 9/3/1963 pelo pastor Alcebiades Vasconcelos, através da rádio Mairinque Veiga Rio, no programa Voz das Assembleias de Deus. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8.
Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.